capítulo 16. O verso 3 até o 16. Romanos 16, versículo 3 até o versículo 16. Vamos ler alguns nomes diferentes, bem fácil de enrolar a língua, bem fácil de errar. Mas aqui nós vamos ter alguns ensinamentos poderosos, porque hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a pureza da igreja nas casas, que é uma das características da nossa igreja, é que ela se reúne nas casas. Nós não temos cultos no meio da semana aqui no templo. O nosso culto do meio da semana, ele acontece nas casas. Então nós vivemos como a igreja de Atos vivia, essa igreja inicial, essa igreja, a primeira igreja, a igreja primitiva. E aqui a gente tem muitos ensinamentos. Esse texto aqui é aquele texto que quando a gente lê, a gente pula. Tem texto assim que a gente vai lendo, aí começa a ler muito nome, aí diz, não, isso aqui é chato de ler, vou pular. E a gente esquece que nesses textos que nós deixamos para trás, eles trazem assim um ensino muito rico para nós. Versículo 3, Paulo escreve assim, ó: deem minhas saudações a Priscila e Áquila, meus colaboradores no Senhor, no serviço de Cristo Jesus. Certa vez eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles e também o são todas as igrejas dos gentios. Saúdem a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem também o meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro seguidor de Cristo na província da Ásia. Em algumas traduções vai escrever assim, que ele foi as primícias da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou tanto por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muito respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Saúdem Amplíato, meu querido amigo no Senhor. Saúdem Urbano, nosso colaborador em Cristo, e meu querido amigo Eustaques. Saúde Apeles, um bom homem aprovado por Cristo. Saúdem os que são da casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu compatriota judeu. Saúdem os da casa de Narciso, que são do Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, obreiras do Senhor. E a estimada Pérside, que tem trabalhado com dedicação para o Senhor. Saúdem Rufo, a quem o Senhor escolheu, e também sua mãe, a quem tem sido mãe para mim. Saúdem Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã, e também Olimpas e todo o povo santo que se reúne com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo lhes enviam saudações. Amém? Isso é, como eu disse no início, quando nós começamos a ver esses nomes pessoais, nomes próprios de pessoas, de irmãos, e nós achamos que não tem nenhum ensinamento, nós pulamos, assim como nós pulamos quando nós começamos a ler sobre fulano, filho de tal, pai de tal, viveu tantos anos, aí a gente acaba pulando essa parte e perde muita bênção do Senhor, perde muito do que Deus tem para nos ensinar. E pode parecer que nessa lista de 26 nomes, de 26 pessoas, não traz nenhuma lição importante, mas nós vamos aprender com ela, com todos eles hoje à noite. E Paulo, ele vai trazer esse ensinamento. Paulo era um pastor experiente já, alguém vivido, e sabia o valor de tratar as pessoas pelos nomes.
conhecia cada irmão pelos nomes, sabia da vida pessoal de cada um e encorajava de forma pessoal, individual, cada pessoa. Eu me recordo do meu pastor que já está com o Senhor, o apóstolo Marco Tomasi. Em uma das nossas reuniões ele disse assim: o pastor César, ele não sabe o nome da minha igreja, ele não conhece o nome da igreja que eu pastorei, mas ele conhece o nome dos meus filhos, o nome das minhas netas. Algo pessoal. A importância que Paulo trata aqui cada pessoa. E nós vamos aprender algumas lições, mais que 3, para que a gente possa aproveitar ao máximo nessa noite. E a primeira lição é que essa igreja que se reúne nas casas, ela faz parte da família de Deus. Quando nós tratamos uma célula como um programa da igreja, uma atividade da igreja, como uma estratégia da igreja, nós estamos reduzindo a sua importância. Ela não é uma estratégia, ela não é um programa, não é uma atividade, alguma das atividades da igreja. Ela é a própria igreja do Senhor que está reunida nas casas. Se esse templo for fechado por algum motivo, nós continuaremos funcionando como igreja de casa em casa. Essa é uma característica nossa. E essas pessoas, elas fazem parte da família de Deus. E essa família, ela tem 2 marcas distintas. Ela é diferente. Toda família é diferente. Eu tenho 3 filhos, 1 do coração, 2 biológicos. Não, a 4ª é emprestada. A minha esposa fala de ter uma menina, são 3 meninos. E aí quando precisa de uma menina, o pastor Manuel Avanilde, eles nos empresta a Esther. Então empresta, depois eu devolvo. Fica certo assim. Eles são diferentes. Eu tenho 2 filhos pequenos, são completamente diferentes. Um é mais dado, sorri para todo mundo, conversa com todo mundo, desde bebezinho, sempre abria sorriso para onde chegava, conversava e quer mostrar as coisas e faz amizade e é super dado. O outro é bem fechado. Ele só se abre com quem ele já conhece e já tem intimidade. Se você chegar perto e perguntar o nome, ele não vai lhe responder nada. Se ele bater o pé e disser que não quer uma coisa, não tem quem mude a cabeça dele. São extremamente diferentes um do outro. E essa família de Deus, ela é diferente. Na sua célula, nessa família que você faz parte, existem pessoas que são diferentes. Não são iguais a você. Porque no dia que você passar uma prova, você passar uma luta, vai ter alguém que vai consolar você com um abraço, com carinho, com uma palavra amiga, que vai chorar junto com você. E vai ter outro que vai erguer o seu rosto, vai levantar e vai dizer assim: você é forte, eu estou com você. Ele não vai derramar uma lágrima, mas ele vai transmitir para você segurança e força para você continuar prosseguindo. Isso que é a beleza da família de Deus. Nós nos completamos, nós somos diferentes, mas as nossas diferenças, elas não nos separam. E aí vem a segunda marca dessa igreja, que ela é uma família unida. A família, por mais diferente que seja, ela se torna unida. Paulo escreve aqui sobre homens, sobre mulheres, sobre pobres, sobre ricos, sobre pessoas que eram escravos, outros eram livres, outras pessoas faziam parte da corte imperial. Paulo salvou a guarda do imperador. Paulo salvou soldados. Então você tem aqui pessoas que são diferentes, mas são unidas como família. Em várias formas, Paulo trata dizendo que eles estão no Senhor, que eles são irmãos, que eles são irmãs. E isso traz uma identidade para você. Você não está no meio da semana, na quinta-feira, na quarta, no sábado, reunido numa casa somente para você encher o seu tempo. Você está fazendo parte da família de Deus, pessoas que vão ser diferentes de você.
que muitos momentos você vai sair alguma faísca no meio de lá, assim como sai dentro da sua casa. Porém, o amor do Senhor, Ele vai manter vocês unidos, porque nós estamos caminhando juntos para o mesmo lugar, para o mesmo propósito. Então, o primeiro ensinamento que nós temos é que nós fazemos parte de uma família de Deus. Dá uma olhadinha para quem está perto de você aí. Essa família abençoada, não é? Você pode dar um abraço nele e dizer para ele assim: nós somos diferentes. Nós somos extremamente diferentes, mas nós somos uma família. Nós estamos unidos pelo Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? O segundo ensinamento que nós temos nesse texto, que eles tinham as mãos dispostas ao trabalho. Paulo fala sobre Priscila e Áquila como seus cooperadores, Urbano da mesma forma, Maria muito ajudou na igreja, muito trabalhou na igreja, Trifena, Trifosa trabalhavam para o Senhor. Essas pessoas, elas tinham uma coisa em comum: a disposição de trabalhar pelo Senhor, a disposição de servir a Deus. Nós estamos num tempo de oração que todas as igrejas G12 estão fazendo. Funciona de forma online, você fica na sua casa. Na sexta-feira agora, nós tivemos um período, às 4 da manhã. E lá eu compartilhando sobre célula, e eu falei do testemunho da minha mãe, que mesmo diante de uma circunstância adversa, contrária, onde o corpo fisicamente estava ali abalado, cansado, fadigado, mas eu não recordo de um ano para cá, desde quando ela iniciou o tratamento contra o câncer, nenhuma vez ela deixou de estar na sua célula na quinta-feira, nenhuma vez. E eu compartilhei esse testemunho, e serve como testemunho para nós, essa disposição em trabalhar para o Senhor. O seu coração tem que estar disposto em servir ao Senhor. Comece a enxergar o reino de Deus não como algo que você pode receber, mas como algo que você pode entregar. O que farei, o que darei eu ao Senhor? É isso que o salmista disse, é isso que nós temos que dizer todos os dias quando nós levantamos da nossa cama e nós sentamos e começamos a pensar no que vai acontecer durante o dia. A primeira coisa que você tem que pensar é isso: o que darei eu ao Senhor nesse dia, por todos os benefícios que Ele já me fez. Ele já me resgatou da sepultura, da morte eterna. Ele me deu a vida eterna, me deu o perdão dos pecados. Eu não tenho direito de pedir mais nada a Ele. Ele já me deu o que havia de mais precioso. Agora a pergunta é não o que Deus pode me dar, mas o que eu posso fazer para retribuir ao Senhor. Que isso esteja no seu coração, as mãos dispostas ao trabalho. Que você possa dizer ao líder: olha, conta comigo, o que você precisar, tudo que você pedir, eu estarei disposto a fazer. Tudo que for preciso, eu vou estar disponível para servir ao Senhor. O terceiro ensinamento, a gente leu o verso 5, nós passamos por ele: saúdem a igreja que se reúne nas casas deles. A casa era aberta para a igreja de Deus. Paulo lista 5 líderes, das quais as suas casas serviam para reunir a igreja do Senhor. É algo extremamente precioso. Eu conversei com o Fábio Alina esses dias, são 10 anos, quase 10 anos, que há célula na casa deles. E separando as células novas e organizando como iriam ficar, a Lina disse assim: pastor, eu não quero tirar a célula da minha casa. Eu estou numa decisão um pouco complicada, porque eu preciso fazer a célula na casa da minha mãe. E eu não queria deixar de fazer a célula aqui na minha casa. E no fim ela acabou tendo que decidir ficar somente na casa da mãe, ia tomar muito tempo para ela. Mas deixou a casa disponível para que
a célula funcionasse lá. Então a nossa casa, ela tem que estar aberta à igreja de Deus. Tenha prazer em receber as pessoas na sua casa. Não importa se vai sujar. Não importa se vão comer o lanche que era seu. Ali são as pessoas preciosas dessa terra, que estão atendendo ao chamado de Deus, que estão dizendo sim para um convite para viver a vida eterna. A coisa mais valiosa, imagine você está na sala da sua casa, sentado no sofá, e ali naquela noite, depois de ouvir a palavra, uma pessoa que iria ao inferno, ele diz assim: hoje eu reconheço que sou pecador, e eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero ser salvo. E ela passa a ser salva, e você pode dizer assim: olha, na sala da minha casa, alguém que estava condenado à morte recebeu a vida. Alguém que estava perdido foi achado. A casa aberta para a igreja de Deus é algo muito poderoso e algo que vai impactar a sua vida. O quarto ensinamento, que nesses irmãos havia uma entrega verdadeira por amor. Paulo chega a fazer na sua mensagem uma menção sobre Priscila e Áquila, que eles correram risco de morte por causa dele. Eles arriscaram a própria vida para salvar Paulo. Para você entender a ligação tão forte que há entre duas pessoas que servem a Cristo, ao ponto de estar disposto a entregar a vida por alguém. Alguém que não tem o mesmo sangue que você, alguém que não é da mesma família terrena que você, mas você vai fazer parte de um amor verdadeiro. E não confunda as crises que nós passamos por alguns momentos, por alguns problemas de relacionamento que às vezes acontecem, porque nós ainda estamos sendo aperfeiçoados, e nós podemos de alguma maneira machucar algum irmão. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. E não deixe que esse momento de erro, de fraqueza, ele jogue fora todo o amor verdadeiro que é entregue por você. Alguém que ama você de forma verdadeira, que te conheceu há pouco tempo. A igreja, ela tem algo, a igreja do Senhor, ela tem uma característica bem forte, que nós não conhecemos as pessoas. Elas chegam na nossa vida, nós nunca vimos. Com 2, 3 semanas, você desenvolve um amor, uma amizade, uma intimidade tão grande com essa pessoa, que é como se você conhecesse pela vida inteira. Você entra na casa, é recebido por alguém de uma forma tão especial, alguém que te acolhe de uma forma tão profunda, que você não consegue entender e não consegue explicar. É o amor de Cristo fluindo dentro daquela vida. E isso acontecia aqui com essa igreja, ao ponto de Priscila e Áquila estarem dispostos a correrem risco pelos filhos de Deus, pelo apóstolo Paulo. Andrônico, Paulo cita Andrônico e Júnias. Eles estavam na prisão e viveram juntos sofrimentos. Passaram por uma crise profunda juntos. E quando você está na família de Deus, você pode ter 2 certezas: que você vai passar por momentos de tribulações. Essa é uma certeza. A segunda certeza é que você estará com pessoas ao seu lado. Você não estará sozinho. Não são pessoas que vão pegar a cruz que você está carregando e carregar por você, mas eles vão estar junto com você, te ensinando, te fortalecendo a você conseguir suportar todo tipo de provação, a sair mais fortalecido, a entrar numa guerra pequenininho e sair de lá um gigante, assim como Davi. Davi chegou no meio do acampamento
um pequeno jovem adolescente pastor de ovelhas, com alguma encomenda do pai para os seus irmãos. Davi entra pequenininho naquele acampamento. Depois de passar por uma grande batalha, uma grande guerra, ele sai de lá gigante. E assim acontece quando nós enfrentamos uma luta, nós enfrentamos uma dificuldade, nós entramos nela muitas vezes pequenos, mas quando nós ultrapassamos aquele deserto, quando nós atravessamos aquele vale, nós saímos de lá gigantes, fortalecidos. E nós passamos juntos com outras pessoas. O próximo ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá é expressar o amor com palavras. Substitua as reclamações por expressões de amor. Paulo, ele chama alguns irmãos de queridos, outros de amigos e outros de amados. Ele faz elogios, ele diz que alguns são notáveis. Ele diz que Andrônico e Júnia são notáveis entre os apóstolos. Ele fala sobre um homem que é aprovado, outro que é eleito, que era escolhido. E nos ensina que os elogios sinceros são valiosos no nosso relacionamento na igreja. E eu vou deixar você fazer isso na prática agora. Você vai escolher alguém que está próximo de você, que faz parte da sua célula, e você vai fazer um elogio sincero. Se não for sincero, não faça. Você vai pensar em algo que essa pessoa, algo carinhoso que você pode expressar com palavras para essa pessoa ao seu lado, ou atrás de você, ou na frente. Um elogio que você pode fazer. Esquece os defeitos agora, tá? Deixa de lado os defeitos. E você agora vai expressar o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é um irmão precioso. Quando você estiver na célula e alguém que está aprendendo a compartilhar a palavra, e ele pode se enrolar um pouquinho, acontece, gente. Eu pregando, eu já disse para fechar os ouvidos, curve seus olhos. A gente se atrapalha assim às vezes. Mas acontece. Acontece coisa de você esquecer, você programou algo e não, na hora não veio. Você pensava que ia sair de um jeito, saiu de outro. Você preparou a sua primeira palavra, a sua primeira mensagem e achou que dava 20 minutos, em 3 você terminou. São coisas comuns que vão acontecer. Nós estamos numa estratégia de evangelismo e você não consegue levar nenhum convidado. Mas isso não quer dizer que você não se esforçou durante a semana. Imagina você estar lá começando a pregar e você vai pregar. E você deveria pregar em 15, 20 minutos, você pregou em 3. Aí o seu líder olha para você
depois da célula, chama você e diz assim: olha, nunca mais faça isso. As pessoas vêm aqui, elas querem ouvir uma palavra, e você não se prepara. Você tem que se preparar. Dificilmente você vai pregar aqui de novo, enquanto você não mudar essa forma como você está lidando. E na verdade não é que você não se preparou. Você se preparou, mas na hora você não resumiu. Você fez um resumo espetacular em 3 minutos. Isso pode frustrar você. Isso pode desanimar você. Mas se o seu líder chegar para você e dizer assim: olha, que tremendo, você conseguiu vencer essa dificuldade, essa barreira. A próxima vez você vai conseguir transmitir tudo o que você se programou para fazer. Não se preocupe, continua. Eu vou te ajudar a fazer. Eu vou estar junto contigo. E na próxima vez você vai ver, vai ser muito melhor. Hoje já foi bom, mas na próxima vai ser ainda melhor. Você sai de lá encorajado. No dia para trazer o convidado, você não conseguiu levar o convidado. O líder descasca na sua cabeça. Você sai de lá triste, desanimado, porque você se esforçou, mas não conseguiu levar. Mas o líder olha para você e diz assim: parabéns pelo seu esforço. Você não conseguiu trazer hoje, mas você é esforçado. Você tem uma característica, você é dedicado. E eu louvo a Deus pela sua dedicação. Vamos continuar. Essa semana não deu, mas na outra vai dar. Você sai dali disposto a servir ainda mais. Você chega na célula, você vem do trabalho. Você sai do trabalho e você pega o ônibus, vai direto para a célula, porque se você for em casa não dá tempo. Você chega com a roupa do trabalho ainda. Aí o líder ou a líder olha e diz assim: você é muito precioso, meu irmão. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você ama o Senhor de uma forma tão especial. E o seu exemplo vai servir para muitas pessoas. Você está expressando o amor com as palavras. Quando você chega, já é um irmão antigo, já é um discípulo velho, já cabelo branco, antigo. Mas ele chega na célula e você diz: olha, como é bom ter você. Eu amo todas as vezes que você está aqui comigo. Você é um companheiro de jornada, que a minha vida seria mais difícil sem a sua presença. E você está expressando o amor de forma sincera. E é assim que Paulo nos ensina. O próximo ensinamento: eles eram zelosos no serviço, mesmo no anonimato. Tem pessoas que vão aparecer, tem pessoas que serão conhecidas, mas tem outros que são invisíveis. Nós não enxergamos, nós não sabemos quem é. Se você olhar para o corpo humano, tem parte do corpo que é visível, tem parte do corpo que ela não é vista, que ela é invisível, que ela está escondida por dentro. Mas se você retirar, não há mais vida naquele corpo. Você não consegue ver o seu coração. Mas se você retirar o seu coração, você morre. Você não consegue enxergar os seus pulmões, mas se você arrancá-lo do seu corpo, você vai morrer. Tem partes, tem pessoas, tem irmãos, tem discípulos que são invisíveis. Nós não conhecemos, mas são extremamente importantes para a sobrevivência do corpo de Cristo. São pessoas que nós podemos chamá-los de heróis anônimos. Quando você vai nas redes sociais, você só conhece os pastores que são conhecidos. Mas o que seria da obra de Deus sem aqueles que são invisíveis?
E nós achamos que nós padronizamos uma maneira de sucesso somente aqueles que são notados, somente aqueles que são conhecidos. Porém, há muitos nomes que são desconhecidos na face da terra, que você nunca ouviu falar, mas no céu eles são gigantes. No céu o Senhor pode olhar e falar, como disse para Daniel: Daniel, você é muito amado. São pessoas gigantes no reino de Deus. Paulo, nesse texto, ele fala de uma mulher e não cita o nome dela. Não há o nome, não há o registro, nós não sabemos quem é. Ele só a chama de mãe de Rufo. Faz uma saudação à mãe de Rufo. E aqui ele traz uma característica muito importante. Ela, para mim, é como uma mãe também. Uma mulher que, para ser chamada de mãe, algumas coisas a gente tem que levar em conta. A mãe, ela cuida, ela protege. Muito provavelmente a mãe de Rufo cuidou e protegeu de Paulo. Ela provê, ela traz alimento, ela traz carinho, ela traz amor, ela traz ensinamento, ela traz aconchego. Desse homem que foi extremamente usado por Deus, mas que havia uma mulher como uma mãe para ele. É bem provável que essa mulher tenha sido a esposa de um homem chamado Simão Cirineu, que no momento em que Cristo estava carregando a cruz em direção ao Calvário, ele segurou a cruz e carregou e ajudou a Cristo. Rufo provavelmente era filho dele. Então você vê um pai que ajudou a Cristo a carregar a cruz, uma mãe que serviu como mãe para o apóstolo Paulo, um homem e uma mulher tremenda, mas que nós não sabemos o nome dela. Uma mulher que ganha todo um vilarejo para Jesus, nós somente sabemos pelo nome de mulher samaritana. São pessoas que não serão conhecidas na terra, mas serão gigantes no céu. E aqui nós temos que mudar a nossa visão de sucesso. Não é ser conhecido na terra, mas é ser conhecido no céu. Quando Jesus envia os discípulos e eles retornam, eles voltam felizes, e eles diziam assim: até os demônios nos obedeceram. E Jesus corrige e diz assim: olha, vocês não devem estar felizes porque os demônios obedecem. Vocês devem estar felizes porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. E o último ensinamento que nós temos é que essa igreja que se reúne nas casas, ela deve ter um amor santo. O verso 16 e último que nós lemos: saúdem uns aos outros com um beijo santo. Saúdem uns aos outros com um beijo santo, com um cumprimento santo, com um carinho santo. Demonstrar amor uns pelos outros é algo muito precioso, é algo muito especial. E todas as vezes que você chegar na igreja do Senhor, todas as vezes que você chegar na sua célula, que você encontrar alguém, saúdem com um carinho santo. Lógico, você não vai sair beijando todo mundo. Às vezes dá problema. Mas você tem que cumprimentar com carinho. Cumprimente com carinho. Encontrou no supermercado, não faz só assim não. Paz, irmão, paz, oi, irmão, paz. Vai passando aqui, paz, irmão. Chegou na igreja com as suas coisas, entra lá sozinho, senta no seu canto, fechou a cara, não. Chegou na igreja, abre um sorriso. Até porque Salomão diz que o sorriso traz mais beleza para o rosto. Pegou?
Não pare de sorrir. Fique sorrindo o tempo todo. Quanto mais feio, mais sorriso você tem que dar. Quer ver a palavra aplicada na prática? Tem gente que é um pouco desprovido de beleza. Aí você diz assim, mas é simpático, né? Mas pelo menos é simpático. Por isso que eu só ando rindo. Cumprimente as pessoas. Dê um abraço, aperte a mão, converse, fale com todos. Eu nunca tinha, quando eu comecei, quando eu fui novo convertido mesmo, nunca tinha ido na igreja. Comecei na igreja, me converti, logo me envolvi, quero só contar esse testemunho para encerrar. Logo me envolvi nas atividades da igreja. E aí começaram a dizer assim, olha, aqui na igreja tem umas irmãs. E na época eu converti na quadrangular. E na quadrangular tinha as irmãs do diaconato. E sempre eram mais ou menos as mais de idade. As irmãs de mais idade eram diaconisas. Então era uma equipe assim já da terceira idade. Aí dizia assim, olha, toda vez que você chegar na igreja, cumprimenta as irmãs do diaconato, elas gostam, elas ficam felizes. Eu não conheço, se dissesse para mim fazer qualquer coisa, eu ia fazer, porque eu estava começando a caminhar, não sabia como é que era a igreja, nem nada. E aí toda vez que eu chegava na igreja, eu cumprimentava as irmãs do diaconato. Aí lá tinham as irmãs, irmã Damasceno, irmã Graça, era tudo assim, irmã alguma coisa. A irmã Nonatinha, né? Aí tinha a irmã Criseuda. Aí eu cumprimentava as irmãs, ia lá, dava um abraço. E no começo eu fazia porque me disseram para fazer. Depois eu passei a gostar de cumprimentar as irmãs do diaconato. Quando eu comecei a me interessar pela minha esposa, eu não sabia que Deus já tinha preparado o caminho. E a pastora Criseuda era bem rigorosa, bem chata mesmo. E aí quando a minha esposa disse que estava querendo orar com um rapaz da igreja, aí ela já dava um pulo lá para trás. Aí quando ela disse quem era, é o irmão que o cumprimentava na porta da igreja, todo mundo. Ah, esse rapaz, eu gosto desse rapaz. Então você pode nem estar sabendo, mas a forma carinhosa como você trata as pessoas vai ser uma grande bênção para você. E quantas pessoas não têm um testemunho dizendo assim, olha, eu cheguei na igreja e como eu fui bem recebido na igreja, como me trataram bem na célula, e eu vou ficar nessa igreja por causa disso. Então isso é a bênção de Deus que acontece nas casas, é a pureza da igreja que acontece nas casas. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus.